Olá, você está no Isbel Talks. Mais uma vez nós temos aqui o privilégio de receber convidados especiais, assim como nos episódios anteriores. Eu espero que você tenha acompanhado através do nosso canal do YouTube. Se não acompanhou ainda os episódios, entre lá, inscreva-se, acione o sininho para ser notificado e desfrute do melhor conteúdo que nós temos para te oferecer através do podcast. Hoje estão comigo o professor Matheus Vutsky, nosso amigo, professor aqui na casa já há 3 anos, psicólogo, especialista em psicoterapia, teólogo, e também a Mariana Santa Rosa, que eu descobri, gente, antes aqui do podcast um pouquinho, que ela é filha de um amigo meu de infância, né? Um abraço para o Luiz Carlos. E a Mariana também psicóloga, especialista em psicoterapia, também na clínica psicanalítica, mestranda na UEL. Deus te abençoe por isso, viu? Te dê graça de superar toda essa etapa. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um assunto muito delicado e muito importante. Nós estamos no Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo, gente? Da onde surgiu essa nomenclatura? Como é que é a origem disso e do que trata o Setembro Amarelo? Olá. Sejam bem-vindos primeiramente. Sim, sim. Olá a todos aí que estão acompanhando o podcast aí. Alegria estar aqui com vocês de novo, né? Pessoal do Isbel. E trazer a Mariana junto aí, que na verdade é colega de trabalho, né? A gente tem uma sociedade no consultório, então é uma alegria a gente poder estar junto aqui e falar sobre esse tema aí, né? Setembro Amarelo. E eu acho que ela vai ser futura professora aqui, né, Olha, eu acho depois desse podcast nós vamos avaliar. Possibilidade, né? Tomara. Possibilidade. Mas a campanha de Setembro Amarelo, né, que a gente tanto ouve falar aí, né, e divulgar, ela tem assim a sua origem porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção, combate e prevenção do suicídio, né? Então, aí, desde então, a gente vê ali algumas movimentações, né? Tipo, outros meses, né? Outubro... Do câncer, né? Outubro rosa e tal. E é o Setembro Amarelo, né? Então, é um mês em que a gente tem toda uma campanha, né? de promoção da questão da prevenção e o combate ao suicídio, né? Tem o Janeiro Branco, né? Sim, que é sobre saúde mental. Okay. Né? Mas é muito importante essa campanha também de Setembro Amarelo. Né? E parece que é uma iniciativa recente, né? Você estava vendo que é de 2015 para cá que começou a enfatizar, né? Isso, sim. Isso, foi através do suicídio de um jovem, né? Que a família usou a cor amarela por conta do carro, a cor do carro do rapaz que faleceu, né? Então, a partir disso, começaram campanhas para divulgação assim dessa prevenção que é possível, né, evitar a maior parte dos suicídios. Então, faz sentido a gente abraçar a causa. Sim. Claro. E por isso que eu digo que é um tema muito delicado, né? Porque, de certa forma, para as pessoas ainda parece um tabu. A gente não fala muito, tem um pouco de medo de falar. Eu estou falando aqui de uma perspectiva, às vezes, pastoral. Eu sei que na clínica, no consultório, é diferente porque você tem uma abordagem mais assertiva, mas, às vezes, da questão pastoral, do ponto de vista pastoral, a gente tem um pouco mais de dificuldade de falar. E também, assim, a gente ouve falar que a própria sociedade não fala muito no suicídio, porque me parece que existe um elemento endêmico nisso aí. Não quero que vocês falem sobre isso depois, né? Não há divulgação quando acontece um caso ou outro, né? Não existe mídia que cobre isso, e é bom que não exista mesmo, né? Porque, de fato, outras pessoas que talvez estejam predispostas acabam tomando aquilo como uma sugestão, uma motivação. Mas eu queria que vocês começassem falando assim, o que leva uma pessoa a desencantar com a vida e dizer eu não quero mais viver, enfrentar a vida, ou enfrentar os problemas que eu estou lidando aqui momentaneamente. Que fatores, eu sei que não é 1 ou 2, mas fatores que contribuem para que alguém chegue a este ponto de desespero. Como você disse, né, são vários fatores. Um que a gente pode pensar é a questão do desespero, assim, né? As situações vão acontecendo e a pessoa vai ficando muito desesperada. Também de desamparo, de isolamento social, questões de depressão mesmo, no sentido neurológico, né? Falta de serotonina. Então, tem aí as questões físicas,
as ambientais, e a gente considera também, por que não, as espirituais, né? No sentido de como que a igreja pode fazer diferença para essas pessoas, né? Então, no sentido de pertencimento mesmo, de estar em comunidade, né? Então, ajuda bastante esse contexto. Quando uma pessoa, você falou do desespero, talvez por enfrentar uma situação, pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema no casamento, ou qualquer outro tipo de uma doença séria, né? Mas assim, como que vocês entendem que uma pessoa lida melhor com isso e outra não? Entra o fator orgânico, químico do cérebro, como é que o que pode diferenciar? Diz, não, esse aqui passou pela mesma situação, mas ele enfrentou, lidou bem com aquilo, e o outro não enfrentou tão bem, não conseguiu lidar. Então, há um desequilíbrio aí nesse sentido? Aí vai entrar o fator subjetivo, né? Então, assim, querendo ou não, toda perspectiva em saúde mental, muitas vezes a gente vai considerar o quê? A história do indivíduo, né? Então, é uma coisa que às vezes a gente até assim se questiona, né? Tem pessoas às vezes que passam por um trauma, mas aquele trauma não gera nenhum tipo de complicação na saúde mental dela. Outras pessoas já passam por um trauma e aquilo gera uma complicação. E não tem como explicar necessariamente o porquê que isso acontece. É uma questão muito subjetiva. A gente pode entender o quê? Que você tem uma combinação de fatores, né? Então, às vezes você tem pessoas que vivem talvez em uma situação de risco, que elas têm ausência de fatores de proteção, né? Como por exemplo assim, né? Pessoas que não têm um apoio social, né? Você já tem um histórico familiar, por exemplo, conturbado, violento, desestabilizado. Então tudo isso vai criando um cenário de maior risco para que um determinado tipo de trauma, por exemplo, ocasione uma ruptura ou algum problema mais sério, né? E quando a gente fala então sobre o suicídio, né? A gente vai precisar considerar esse fator subjetivo, né? Cada caso é um caso, né? Como a Mari falou. Então, você tem casos que estão muito relacionados a um transtorno mental específico, né? Tanto que esse assim, um dos maiores públicos de risco assim, de fato, pessoas com algum tipo de transtorno mental, né? Então, a gente até parte dessa premissa, assim, que a grande maioria é porque está em algum tipo de sofrimento psíquico que precisa de uma intervenção. E é como se a ideação suicida, né, ela fosse ali uma complicação desse quadro de sofrimento, né? Então, assim, os fatores eles vão variar, né? Mas assim, primordialmente vai ter a ver com esses fatores de risco, a presença ou não ali de um transtorno mental, todo o entorno social dessa pessoa, né? Os fatores de proteção. A gente pode até falar mais assim, a própria espiritualidade, ela é um fator de proteção, se bem vivida, né? Ela é um fator de proteção contra o suicídio. Se não for neurótica, né? Que acaba até contribuindo muitas vezes. Se for problemática. Sim. Eu perguntei isso porque me parece que as pessoas, assim, no senso comum, acabam lidando com esse tema a partir de alguns mitos. Sim. E a ideia é assim, que a gente meio que padroniza o entendimento que a gente tem. Se o indivíduo fala que vai fazer, ele não faz, né? O indivíduo está desesperado, ele realmente não tem saída para a sua vida, então ele foi lá e cometeu um ato. Mas a gente não leva em consideração o que você falou, cada caso é um caso. Né? Então isso ajuda a desmistificar um pouquinho esses mitos, no sentido da gente tentar entender qual é a dinâmica de cada caso, né? E talvez assim, só emendando, talvez a gente não vai entender, né? Isso acontece muito, né, Mari? Sim, sim. Mas uma coisa que o Matheus estava falando, né, que eu acho importante a gente pensar quando se trata de algum transtorno anterior à ideação suicida, a gente pode pensar mais em transtornos de humor, inclusive. Então, assim, já é algo visto que as pessoas têm contato ali com aquele comportamento, com aquela atitude daquela pessoa, que já sinaliza perigo, né? Então, assim, é importante olhar para o lado, né? Estar ali atento, principalmente familiares, né? A gente considera importante todos os transtornos psicológicos aí, né? Mas principalmente o de humor. Então, cuidar. Você podia expandir um pouquinho essa ideia do transtorno de humor?
Quais seriam algumas nomenclaturas, talvez, que a gente esteja acostumado a ouvir? Sim, claro. A famosa bipolaridade, né? O transtorno afetivo bipolar é um deles, é um dos mais conhecidos também, que a pessoa passa por 2 tipos de estado, né? Que o primeiro é mania e o outro depressão. E aí alterna em períodos, né? Claro que vai de caso para caso, mas, geralmente é muito perigoso quando essas pessoas estão em fase de mania, porque elas não têm noção do perigo. Então, são pessoas, assim, Muito que vão atravessar inconsequentes, né? vão atravessar a rua sem olhar, porque na fantasia, assim, elas estão dando conta de tudo e Eu já pensava que a ideação suicida era mais propícia num estágio de depressão, né? Então, Isso é curioso. é muito Interessante curioso. isso. Por isso que a gente fala da importância de conversar sobre e não se ater aos tabus, né? Porque o tabu fica, se fala, não fala. Não, o tempo todo está falando ali antes, né? A pessoa está num desespero de ansiedade, por exemplo, que hoje a ansiedade é super comum e a gente não dá valor, né? Assim, a gente às vezes não se importa. Então, olha aonde chega, né? Pode chegar na ideação. Então, a gente tem que amparar essas pessoas que estão em vulnerabilidade Sim. emocional, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos sinais, que eu acho que talvez esse é o aspecto mais prático para a gente, né? Mas antes, você tinha falado de um público que é mais propício, propenso, né? Mas há um outro público que talvez seja estatisticamente hoje identificado como mais propenso, Olha, por faixa etária, por gênero, alguma coisa assim. uma coisa assim que chama atenção, né, é como tem aumentado o número de casos entre jovens, né? Se eu não me engano, hoje o suicídio é a 4ª causa de morte. Entre ali a idade de 25 anos, né? 15 a 25, né? Ali. Então, assim, isso chama um pouco a atenção, né? O como, assim, não só a questão do suicídio, mas os transtornos mentais, como tem atingido essa faixa etária. E aí, é claro, a gente pode pensar em algumas questões, algumas hipóteses, né? Uma delas é assim, como geralmente uma pessoa ali no início da vida adulta, né? Ela ainda é um pouco mais vulnerável emocionalmente, porque ela ainda está desenvolvendo uma maturidade emocional. E o mundo que a gente conhece está aí, né? A gente tem visto crescer, Pressão, né? a gente tem visto crescer casos de ansiedade e tudo isso, né? E até quando você comentou e quando a gente comentou sobre a bipolaridade, mas, por exemplo, até eu acho que um tabu, um mito que se tem sobre o suicídio é que somente pessoas com depressão, né, são risco. Mas não, né? Porque, assim, um dos grandes sintomas, né, de alguém que está ali na iminência, na ideação, é o desespero, é o desamparo. Então, assim, qualquer situação em que leva uma pessoa a um tipo de sofrimento intenso, que deixa ela numa situação de desespero, de não ver saída, né, é um quadro de risco. Sim. Então, você pode ter aqui pessoas que sofrem de qualquer tipo de transtorno de ansiedade, por exemplo, que às vezes em um desequilíbrio desse quadro, ela entra num quadro de sofrimento intenso, começa a entrar num quadro de desesperança, de desamparo e desespero e começa a pensar nisso, né? Então, assim, hoje a gente fica ligado a jovens, porque tem aumentado, né? Pessoas sempre quando vão ter ali já algum transtorno mental diagnosticado, a gente já fica também ligado, já é um público de ficar atento. Sim, tem várias questões assim que envolvem muita subjetividade de cada um. Então, por exemplo, quando a gente atende pessoas assim no consultório, a gente sempre vai fazer essa investigação de forma geral. Então, assim, como a gente falou, quanto menos fatores de proteção essa pessoa tem, elas configuram um público de risco. Entendeu? Então, vou dar um exemplo assim, clássico, talvez. Uma pessoa, vou dar um exemplo, um viúvo, idoso já, com vários problemas de saúde, que tem família distante, que está com transtorno depressivo. É um público de risco, né? Então, precisa de uma atenção, né? E assim vai. Usuário de alguma substância também, que está com, enfim, várias crises, não tem apoio familiar, público de risco. Então, a gente fica ligado. Então, assim, cada caso vai configurar ali. Mas eu acho que, assim, de forma geral, pessoas com transtorno mental, seja eles quais forem, usuários, sim, né, de algum tipo de substância. Segunda maior causa, né? Também precisa ficar ligado.
né? E, claro, aí entra fatores circunstanciais. Então, assim, por exemplo, quando a pessoa está vivendo situações muito difíceis, muito complicadas, porque aí entra em outro mito do suicídio, que é achar que só pessoas com transtorno mental grave tiram a própria vida. Mas não. Uma pessoa, vamos dizer, que não tem nenhum tipo de transtorno, também pode chegar nisso. Se um momento da vida tá dela... ali, normal, tocando sua Eu falei, o vida. fator subjetivo ele pega muito, mas assim, às vezes a pessoa ela enfrenta uma situação que naquele momento foi tão tensa, por exemplo, uma perda, uma falência, por exemplo, financeira, Um diagnóstico, um né? diagnóstico, uma morte, uma perda familiar, né? E às vezes aquilo foi lidado e foi muito intenso para a pessoa, enfim. Então, a gente precisa ficar ligado então ao público de risco e aí sim a presença dos sinais. Vamos falar sobre os sinais, mas eu queria perguntar, necessariamente a pessoa verbaliza isso em algum momento ou não é preciso também? Acho que não é preciso, mas, assim, geralmente tem as falas, né? Ah, eu não queria existir. Ou então, viver está sendo muito ruim, não queria acordar. Esse não querer acordar já fala muito, assim, ah, eu não quero viver, não quero acordar, não quero ver o que o dia tem para mim. Esse tipo de fala já tem que acender o sinal, né? Porque Especialmente se for um pai, né, de um adolescente, de um exato. jovem, né? Sim, sim. Principalmente assim, na adolescência, onde tudo é muito intenso, né? Então, tem dia que o adolescente fala, eu quero morrer, que não sei o quê, e no outro dia já tá Sim, eufórico, tá né? bem. Uhum. E isso faz Adolescência parte é uma mesmo. bipolaridade quase que permanente, né? Isso, faz parte. Mas mesmo assim, mesmo na adolescência, a gente tem sempre que cuidar, sempre estar atento a outros tipos de sinais, né? O que seria, Mari, assim, Matheus, outros sinais mais que o indivíduo não profissionalizado pudesse perceber? Qualquer mudança de comportamento padrão. O adolescente ele era sociável, jogava e de repente ele perdeu o prazer, assim, não quer mais jogar. Antes tinha que ficar brigando para parar de jogar e aí muda. Atenção, né? Isolamento social, retraimento. Eu gosto sempre de lembrar nessa parte, porque eu atendo bastante adolescente, e eu sei que é importantíssimo na adolescência que a pessoa tenha o quarto, né? A toquinha ali, né? Mas, ainda assim, os pais têm que ficar atentos, respeitar esse momento de solidão que o adolescente precisa ter, mas, ao mesmo tempo, manter ali o diálogo assertivo, no caso, o vínculo, regar isso, porque não é porque é filho que vai ter vínculo. Né? Claro, claro. Então, nessa fase, é uma fase de reeditar o vínculo. Então, é como se zerasse e começasse de novo, né, a formação de vínculo. Então, os pais têm que fazer isso, né, para que, se o adolescente tiver um incômodo emocional ali, ele tenha abertura de se posicionar. Né? Mas, assim, tirando a adolescência, o isolamento social é algo muito, muito grave. A pessoa, quando muda, a gente já tem que ficar atento, porque geralmente já pode ser alguma coisa de depressão, né? E aí, assim, se não cuida, vai evoluindo para coisas mais Talvez pensando num complicadas. adolescente, a gente pode observar os mesmos sinais também de uso de drogas, por exemplo. Você está indo mal na escola, ou se afastando dos amigos, Isso. ou pega o adolescente chorando toda hora. Pode acontecer também disso indicar algum pensamento, uma ideação suicida? Pode, e também ficar atento a roupas, né? Nessa fase, eles tendem a esconder o corpo, né? Então, é muito comum, assim, que os adolescentes usem moletom, por exemplo, no calor, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que cuidar, porque, às vezes, está tendo cortes ali, está tendo alguma automutilação, né? Então, isso também, sempre ficar atento. Sim. Quer dizer, os pais mesmo têm que ter um trabalho de acompanhamento, mas é aquele acompanhamento também um pouco velado, né? Porque você
sei que o adolescente não gosta tanto. Porque a gente fica... Exato. Eu tenho uma filha adolescente, então ela gosta da toca dela, não gosta que a gente fica perguntando muita coisa. Mas a gente tem que observar, né? Detalhes. Monitorar, né? Monitorar. Mas é isso. Monitorar né? até redes sociais, né? Porque você pode ter um estímulo ou incentivo para que a pessoa cometa algo assim, dessa natureza, via rede social, né? A gente vê casos assim acontecendo por aí. É verdade. Tipo, às vezes você está sofrendo ali com, sei lá, insultos, agressões ali numa rede social. Tem casos aí que a gente já ouviu falar, tipo, de adolescentes que sofreram uma espécie de cancelamento, né? Que hoje está tão comum falar. E às vezes... E aí a vida acabou, né? Exato. Então, é problemático, né? Interessante. Mas, assim, tem uma estatística interessante que até quem ouvi falando sobre isso foi um psiquiatra chamado Marco Antônio Adubi, que diz aí que aproximadamente 2/3 dos casos, né, de pessoas que cometem suicídio foram antecipados por esses sinais. Né? Então, quer dizer, a maioria ela explicita alguma coisa. Ou por meio dessas falas, como a Mari disse, né, falas autodepreciativas, falas de desesperança, falas, né, de que seria melhor não ter existido, ou, né, mas mudança de comportamento. E muitas vezes até no sentido assim da retração, como a Mari falou, mas até, por exemplo, isso. Né? Então, por exemplo, a pessoa começa a exagerar em algumas coisas, por exemplo. Compras. Né? Começa a exagerar em compras, a pessoa começa... Que acaba sendo uma compensação. Começa a exagerar na comida, começa a, por exemplo, fazer uso de bebida alcoólica ou algum outro tipo de substância. Então, tá havendo uma descompensação, né? Então, assim, tudo que é mudança de comportamento, ela sinaliza algo. E por sinalizar algo, a gente precisa ficar atento ao que é esse algo que isso pode estar sinalizando, né? E aí entra essa questão, né, da possível ideação suicida, né? Na opinião de vocês, toda pessoa em algum momento da sua vida passa um pensamento assim: se eu não existisse seria melhor para os outros, para mim, especialmente na adolescência? Acho que esse pensamento é comum. A gente pode dizer que de certa forma sim, né? Claro, não vamos generalizar, né? Mas assim, é comum. Né? Acho que se você falar assim, já tive um episódio na minha vida em que eu pensei isso. Talvez não no sentido de tirar a própria vida, mas esse clássico de não existir. Não queria de ter não existido. Né? Esse assim, é comum. Né? Você não vai assim falar, é algo, né? Talvez algo até para se preocupar, nossa, já pensei nisso. Não, porque a gente tem as nossas crises e muitas vezes nessas crises a gente pensa coisas desse tipo. Né? O que é o perigo aqui? É a permanência disso. É a permanência desse sintoma, a permanência dessa ideia. Então, tem uma constância aqui. Então, a pessoa ela volta e meia volta nesse pensamento. Aí a gente vê, é um problema isso aqui. E aí vai escalonando, né? Por exemplo, começa com o desejo, entre aspas, né? Porque não é bem isso, de morrer. E aí a pessoa começa a planejar como fazer isso. Então, aí a gente já considera um risco moderado. Então, o leve é só a ideia em si. Não sabe como, né? Mas quando passa para o moderado... Que já está muito além dessa fala que pode acontecer na cabeça de alguém, né? Podia não existir. Exatamente. Mas já está muito além disso. Né? Que daí já sabe como, quando, já sabe o que vai escrever na carta, coisas desse tipo, né? Nós tivemos um caso recente, né? Público, né? Da jogadora de vôlei, né? Sim. Fiquei sabendo. Que chegou a esse ponto, e inclusive de deixar a carta, né? É muito delicado falar sobre isso, mas a gente olhando de fora, a gente só consegue imaginar o desespero. Exato. Que é você não encontrar uma outra saída, uma outra solução menos drástica, né? E aqui entra assim já para essa questão, né? Por isso que a gente sempre fala assim, a pessoa quando ela chega nesse ponto, existe ali um sofrimento psíquico assim, elevadíssimo, né? Em que o desespero tomou conta, né? Então assim, então voltando a falar sobre essa questão, até da ideia, do pensamento de morte, do desejo de morrer, né? Uma vez eu vi um médico também falando sobre isso, achei muito interessante, que ele falando assim que o pensamento de morte, a vontade de morrer, ela pode ser assemelhada, tipo assim, fazer uma comparação para a gente entender, como a febre em relação à saúde do corpo. Então, o desejo de morrer, ele sinaliza algo em relação à saúde mental da pessoa. Uma febre na saúde do corpo, ela sinaliza que algo está errado ali, né, que precisa ser investigado. Né?
Uma coisa é uma febrezinha ali que você tem um dia ou outro, agora outra coisa, poxa, tem uma febre ali, né? Pô, então tem uma infecção ali, tem alguma coisa, né? É a mesma coisa na saúde mental, né? Então, se tem uma prevalência do desejo de morrer, desse pensamento de morte, tem algo de errado. Só que da mesma forma que uma febre, se descoberta, né, a origem dela, ela pode ser combatida, o pensamento de morte também. Então, é reversível. Esse é o ponto. Né? Se você tem uma intervenção sobre isso e ajuda a pessoa a encontrar um tratamento, na grande maioria, a gente pode dizer com certa segurança que quando a pessoa ela entra realmente numa tentativa de suicídio, num pensamento, já é um quadro assim, médico mesmo. Ela precisa de uma intervenção médica, ela vai precisar ali de um acompanhamento médico. E nesses casos a gente vê ali uma melhora. A gente vê, porque quando chega nesse ponto, a gente vê que tem aquilo que a Mari falou, você já tem um desequilíbrio, né, químico cerebral, por exemplo. A pessoa ela já está ali e vai precisar desse apoio medicamentoso, por exemplo, para daí a gente trabalhar depois de outra perspectiva esse sofrimento dela, né, que aí seria a perspectiva terapêutica da vida dela e tal, né? Resgatar sentido, muitas vezes, né? Porque o desespero é tanto que embaça os olhos, assim, e a pessoa não vê. Então, assim, por isso que a gente não consegue afirmar se é uma questão neuroquímica ou se é uma questão do ambiente que a pessoa está inserida, porque realmente ela não consegue ver de outra forma, né? Então, a nossa ajuda é para reestruturar essa visão. Isso. É como se fosse limpar os óculos. E enxergar as possibilidades, né? Deixa eu perguntar uma coisa, talvez difícil da gente pensar assim, de supetão, mas tem pessoas que agem com o mesmo intuito, porém a médio e longo prazo, assim, eu quero tirar minha vida, mas não de uma maneira abrupta, trágica, mas ela vai se sabotando, se auto-sabotando, ou nas suas emoções, ou na saúde, ou seja lá o que for, ou fazendo uso de alguma substância que vai, pouco a pouco, destruí-la. Dá para a gente dizer que é o mesmo sentimento ou são coisas completamente distintas, assim? Porque você falou de falta de sentido, né? E quando a gente observa a falta de sentido na sociedade atual, a gente percebe coisas dessa natureza. Eu me lanço num vício, eu me lanço numa aventura qualquer. Achei muito curioso que na Europa, há uns 3, 4 anos atrás... Bom, na verdade, vamos pegar um episódio mais recente. Quando eclodiu essa guerra na Ucrânia, muitos jovens europeus estavam tentando se alistar para lutar na guerra. E o que indicava, muitas vezes, uma falta de sentido naquela vida cotidiana que ele levava, e ele precisava de algo, da adrenalina muito maior. Mas, por outro lado, muito perigosa, né? Porque você vai lutar numa guerra, não há nenhuma garantia que você volta para casa, né? Então, essa falta de sentido pode levar a perder a vida em parcelas? Eu acredito que sim, né? Tanto que a gente vai vendo... Como que eu explico pulsão de morte? É uma pulsão de morte. É uma tendência, né? Uma inclinação. Tendência, isso. A gente pode ver assim, os nossos comportamentos hoje, né, de forma geral, é para preencher algo. Então a gente não consegue suportar o que falta. E aí, igual você falou. Nós somos mais guiados por aquilo que falta do que por aquilo que temos, exato, né? Curioso isso. Exato. Esse é um ponto. Então, assim, a busca por preencher isso, né, e permanecer em estagnação, porque a falta que gera movimento para a gente, né? Por exemplo, o vazio do coração que a gente tem faz a gente procurar alguma crença, alguma espiritualidade. Então, sempre vai movimentar. A tendência de morte que a gente está falando é no sentido assim, eu não quero que nada mude. Só que aí, porque eu quero me sentir completa o tempo todo. E aí eu acabo usando métodos, né, que me fazem muito mal. Por exemplo, o uso de glicose, que hoje em dia a gente vê, todo mundo consome açúcar. Né? Então, assim, parece que é uma busca incessante ali, mas no final, uma pessoa com diabetes. Sim.
Né? Então, a médio e longo prazo, ela causou exato, assim, dano à própria vida, né? Claro que a gente está falando muito superficialmente, assim, no sentido, porque também são doenças crônicas, multifatoriais, mas, assim, ainda dessa forma, tem ali um desejo pela estagnação, né? Uma procura por isso, de não mexer em nada, e esse não mexer em nada é o que você falou, não é uma luta, mas não motiva, não desafia, não, sabe? Hoje em dia, assim, eu volto de novo para os adolescentes, porque eu gosto dessa. Mas, assim, eles tentam preencher, eles vão buscar de alguma forma, né? E eles querem mudança. Só que aí o perigo está perto. Né? Igual quando a gente sente muita adrenalina. Né? É uma experiência de quase morte. Né, que faz a gente sentir adrenalina. Pula de bungee jump. Né? A sensação do corpo é que vai morrer. E, no final, tem muita gente que tem prazer nisso. Então, assim, é muito, muito complexo da gente falar, mas, basicamente, algumas pessoas, sim, vão buscando isso, sem colocar o nome de suicídio, sem ter algo muito pensado, mas, sim, vai se colocando em risco. Mas eu gostei que você usou pulsão de morte, porque eu acho que isso claro, é bem mais comum do que o suicídio que chegou ao todos ato, nós né? temos, né? Mas todos nós temos isso, né? Quando a gente está em práticas autodestrutivas, seja nos relacionamentos ou com relação à própria saúde, a gente está... A gente pode dizer de morte está falando mais alto, né? A pulsão de morte, né, é como se, assim, o que motivasse a minha vida fosse ali um caminho de desintegração, de degeneração. Como se eu estivesse caminhando ali lentamente para a minha desintegração, para a minha destruição, para retornar a esse estado de ausência de conflito, que é o estado da morte, se for ver. Né? Só morto que a gente vai estar ali sem nenhum tipo de luta paz, né? E dificuldade. Né? E o contrário, que seria a pulsão de vida, seria esse movimento, essa vida em que ela caminha em direção à construção. Isso. Então, desenvolvimento. Exato. Então, assim, o que pulsa é diferente. Né? Então, enquanto uma luta, de certa forma, para estabelecer a vida, para desenvolver, para crescer, para criar, para gerar, para produzir, a outra ela meio que vai se entregando e tomando atitudes veladas, né? Que às vezes não é consciente, né? Mas que vão levando ela a um caminho assim de desintegração, né? Vamos dizer, ela vai caminhando lentamente a um caminho de morte mesmo, né? A gente pode falar aí que é importante aí um sonho, um objetivo, um propósito de vida, né? Esse é o ponto, né? Porque assim, às vezes é uma leitura assim, mas a gente sempre, de maneira geral, a gente está caminhando para a morte, todo mundo, de certa forma. A partir do momento que a gente nasceu, a gente começou a morrer, né? Então, assim, é como se tivesse pessoas que olham para isso e se entregam, né, numa espécie de, é isso aí mesmo, tentar, sei lá. E outras pessoas que olham para isso e de um outro ponto de vista responsável, de um ponto de vista do tipo assim, pois a vida é curta, então, portanto, precisa se aproveitar, precisa se utilizar o meu tempo de forma responsável. Enquanto o outro, ele não pensa, né? Vai se deixando. Mas isso é muito interessante falar, que é um pouco um assunto mais complexo, mas para entender realmente isso, né? Porque às vezes uma pessoa dessas, numa crise, né? Uma pessoa dessas, né, que vive ali meio que com essa motivação mais de uma pulsão de morte, né? Uma pessoa dessas numa crise, ela pode, por exemplo, vir a cometer um suicídio, né? Porque, de novo, numa crise suicida a gente tem ali um sentimento elevadíssimo de desespero, em que a pessoa ela não enxerga. Por isso que eu sempre gosto de falar, em crise de suicídio você tem uma alteração de consciência, a pessoa ela não está ali totalmente sã, assim, pensando, analisando tudo de forma assim, coerente. Ela está em crise. Ela está em crise. Tanto que o procedimento, quando você pega alguém em uma crise, é meio que padrão. Você leva a pessoa, você dá alguma medicação para estabilizar o humor dela. Você não vai conseguir dialogar muito nesse momento. Você não vai conseguir. É um momento ali de intervenção, de você mobilizar essa pessoa, levá-la para um atendimento médico. Provavelmente eles vão fazer uma administração medicamentosa para a pessoa poder voltar ou estabilizar esse humor, essa agitação, essa inquietação, para depois aí dar prosseguimento. Né? Sim. Ok. E vamos pensar um pouquinho nos sinais, mais uma vez.
Se uma pessoa, um pai, uma mãe, um amigo, um colega de trabalho, tem a capacidade mínima de perceber esses sinais, como é que ele deve agir? Ele deve falar diretamente com a pessoa? Ele deve procurar uma ajuda profissional? Como que é feita essa abordagem, assim? Sempre diálogo aberto. Aberto mesmo. Não fica rodeando, ninguém gosta disso. Né? Então, assim, jogue a limpo, conte o que percebeu, fala que está preocupado, pergunta se pode ajudar com algo, porque realmente, assim, as pessoas vão dando sinais, mas não necessariamente elas pedem ajuda. De forma clara, né? Então, assim, percebeu que um amigo ali está mais diferente do que costuma ser. Olha, está acontecendo alguma coisa? Eu percebi que você não está do jeito de sempre. Posso te ajudar com algo? Né? Sempre saídas assim, mais diretivas mesmo. Não... Mesmo os pais, Mari, porque eu imagino que deve ser tão difícil para um pai chegar ao ponto de aceitar que talvez exista esse pensamento na cabeça do seu filho, né? Exatamente. É uma dor muito grande dos pais. Quando a gente trabalha com a família na clínica, a gente percebe o quanto esses pais também estão com fragilidade mesmo, assim, diante de uma situação dessa. Mas, sim, mesmo adolescente, falar, filho, vamos conversar, o que está acontecendo? Eu estou vendo que está diferente, quer ir na psicóloga, né? Porque, assim, a psicóloga pode ajudar na intermediação entre pai e o adolescente. Então, para a psicóloga vai abrir mais questões, né? Ela vai conseguir perceber e vai conseguir orientar os pais da melhor forma. Mas, basicamente, assim, é demonstrar interesse. Demonstrar interesse pela pessoa. O que está acontecendo? Como está sendo isso para você? E aí, assim, a gente pode até supor, né? Por exemplo, a gente falou aqui de causas, né? Assim, de que podem ser consideradas gatilhos. Poxa, recebeu um diagnóstico médico. Como que foi para você? Ouve o que essa pessoa está dizendo, né? Esteja com ela nesse momento, porque é complicado. Às vezes a gente pensa na questão dos adolescentes. Como eu fui adolescente, eu sei como que é. Eu sei como é ser Mariana adolescente, né? Como meu filho ou minha filha vai ser, eu não sei. Então eu tenho que sentar e perguntar, e aí, como está sendo a adolescência para você, né? E não a aborrecência, né? É a adolescência mesmo. Como que está sendo esse processo? Porque é um processo lindíssimo, né? Se a gente for pensar assim na grandeza dessa fase, né? Nossa, é um processo lindo. E aí, assim, chegar junto, né? Olha, estamos aqui. Mas aí eu até recomendo, assim, para os pais que têm essa dificuldade de abrir diálogo por ser um assunto delicado, procurar ajuda também. Porque aí pode ter orientação de como abordar isso de uma forma que seja mais assertiva, assim, e mais tranquila para os pais também, né? Sim. Porque é Não, é tenso, barra, a gente está assim, falando do tabu, né? A gente tem medo até de falar o nome, né? E esse é um problema, mito, né? É um mito você achar que conversar sobre pode acabar incentivando alguma coisa assim. É um mito. Porque, assim, na grande maioria das vezes, a pessoa que ela está ali com uma ideação suicida, ela tem um sentimento ambivalente dentro dela. Sim. Então, por um lado, ela quer acabar com a dor. Por um lado, ela não vê esperança, está desesperada e tal. Mas, por outro lado, tem uma dor ali no sentido de ansiar por um apoio, por uma ajuda. Né? De querer encontrar uma solução. Né? Então, assim, a maioria dos casos, quando vê alguém se aproximando e querendo conversar sobre, é muito mais possível que ela enxergue isso, entenda isso como alguém querendo ajudar. Então, assim, isso é muito importante. Às vezes, esse mínimo ato, essa mínima atitude de se colocar ao lado, de comunicar que você compreendeu, ou comunicar que você reparou a pessoa, né? Que, quer dizer, você olhou para ela, você percebeu ela, e sinalizar, né, já faz com que ela comece a perceber que, poxa, alguém me percebeu, alguém tá vendo isso aqui, eu não estou totalmente sozinho, então. Então, você já começa a mobilizar, vamos assim dizer, um caminho de ajuda. Então, falar é importante. É claro, tem um jeito de se falar, como a Mari colocou, né? Você chegar e se colocar mais à disposição, se colocar mais ao lado.
né? Que acho que aí muitas vezes entra o problema dos pais, né? Não saber como se comunicar com esse adolescente. E muitas vezes, sei lá, os próprios filhos já veem o pai como aquela comunicação difícil, né? Sempre julgando, sempre condenando, sempre não sei o quê, né? De forma não compreensiva. Então a questão é se colocar ao lado, se demonstrar compreensível, se demonstrar empático e investigar o que está acontecendo, né? Acho que esse é o caminho. Vocês acham, uma coisa que me ocorreu assim, vocês acham que algumas pessoas tiram a própria vida no intuito de punir outras pessoas? Olha, ou isso é um mito também? Eu diria assim, é muito difícil você afirmar algo nesse sentido. Sim, porque a única pessoa que podia dizer já não está mais aí, né? Então, assim, eu gosto de pensar assim, é uma forma reducionista de enxergar um problema que é muito complexo. Eu sei que a gente escuta pessoas falando isso, tá? Mas é porque, assim, a crise suicida, ela tem a ver com outra coisa. Ela tem a ver com a pessoa naquele momento só está enxergando a dor dela. Ela está meio que ali, ela só consegue enxergar a dor, o sofrimento. Então, assim, poxa, a pessoa teria que ter toda uma maquinação, né, para querer atingir alguém. Então, assim, eu não sei, mas a grande maioria eu vejo isso muito reducionismo, muito leviano, você lidar dessa forma, assim, sabe? É a mesma questão em algumas questões que a gente vê na igreja, por exemplo. Isso é falta de fé, isso é falta de oração. É um reducionismo muito grande. Né? Sim. Sim, por quê? Porque o cristão também sofre mentalmente. O cristão também é suscetível de ter qualquer tipo de transtorno mental. Então, acontece, né? Tanto que muitas vezes entra essa discussão, né? Poxa, mas um cristão chegou a tirar a própria vida. Sim, porque entrou num quadro de crise, e num quadro de crise é uma questão de saúde, né? É uma questão de encontrar um amparo, um auxílio para essa alteração ali de consciência no momento da crise. E aí não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com saúde. Né? Você pode, talvez, olhar ali, talvez sim, quando a gente falou, por exemplo, fator de proteção, né? Pode ser que muitos cristãos, que é o que a gente vê, pessoas que são só cristãs nominais, né? Só se denominam cristãos, mas não têm uma espiritualidade. Então, sim, essa espiritualidade na vida prática dessa pessoa, ela não vai trazer muito benefício à saúde mental dela. Então, por isso, talvez ela acabou não servindo como um fator de proteção. Né? Mas você atribuir uma culpa, né, a falta de espiritualidade é muito problemático, muito reducionista. Então, acontece, a gente vê. Né? Agora, uma coisa que a gente precisa observar é que acontece de forma diferente, muitas vezes, na grande maioria das vezes. Né? Tem um médico psiquiatra cristão, que eu gosto muito, que é o Dr. Ismael Sobrinho. Né? Ele escreveu um livro chamado Depressão, que todo cristão precisa saber sobre. Né? E eu achei muito interessante que nesse livro ele traz que a ideação suicida do cristão é diferente. O cristão, muitas vezes, ele não pensa em tirar a própria vida, mas qual que é a ideação do cristão? Ele ora pedindo para Deus levar. É o desejo de que Deus leve ele. Então, assim, e o Dr. Ismael trabalha que isso é uma espécie de ideação suicida velada, mas não deixa de ser. Né? Ou seja, exato. E ainda mais se isso permanece na cabeça da pessoa. Ela fica ali por dentro o tempo inteiro. Como eu gostaria que Deus me levasse. Como eu gostaria que... Poxa, né, Deus, por que o Senhor não me leva? Por que o Senhor não me leva? Sim. Poxa, tem ali o quê? Presença de um desejo de morrer. É uma espécie de ação suicida. Você sabe que eu acompanhei um jovem assim há uns 15 anos e ele sempre tinha essa fala. Porque ele achava que o lugar dele no mundo era inadequado, a família, uma série de coisas. E ele sempre tinha essa fala, que Deus podia me levar, porque isso seria para mim um favor, né? Seria uma graça muito grande. Mas aí, pouco a pouco, ele desenvolveu também um quadro esquizofrênico. E aí, depois de uns meses ou até ano, ele chegou ao ato do suicídio. Né? Mas eu sempre pensava assim, do ponto de vista, talvez, da fé ou da espiritualidade, ele era um indivíduo normal. Estava buscando a Deus, estava orando, estava lendo a Bíblia, participando da igreja, etc. Mas algum descontentamento interior na vida dele levava ele a desejar que Deus o levasse. E eu não sei se isso também contribuiu para o desenvolvimento dessa esquizofrenia, ou desse quadro mais grave, né? E aí sim chegou ao ato em si, né? Mas eu não soube avaliar isso na época, né? Eu não fiz esse cruzamento com a fé
para ver se tinha uma relação de causa e efeito ali. O que eu vi somente foi a enfermidade. Sim. Eu vi esse quadro da enfermidade. Foi isso que levou ele a um ato impensado, sem calcular, né, todas as consequências daquilo. Foi dessa forma que eu vi. Né? A gente não tem casos assim abundantes, né, na Bíblia de suicídio, né? E nos falta muitas vezes uma base para a gente pensar isso na questão do cristão, né? Mas a gente tem evidência de pessoas que tiveram pensamentos, né? Exato. Tipo Elias, né? É o clássico, né? O clássico. É o clássico, né? Que também terceirizou, né? Eu sou melhor que os meus pais, sim, né? E Tira a minha vida. Né? O próprio doutor Ismael Sobrinho, né? Ele faz uma análise muito interessante desse quadro de Elias, né? Que você vê ali toda uma presença de vários sintomas, por exemplo, de alguém que estava passando provavelmente até por um episódio depressivo, né? Então, por exemplo, primeira coisa, ele se isola. Né? Então, ele dispensa o moço dele lá, dispensa o companheiro dele lá e vai sozinho lá. Ele não consegue enxergar o lado bom da história. Exato. Né? Acabou de vencer os profetas de Baal, né? Mas ele não conseguia enxergar isso. Ele só estava enxergando a dor dele. Ou seja, ele estava hipervalorizando os eventos negativos e deixando de olhar os eventos positivos. Mas é por quê? Porque provavelmente a cabeça ali não estava funcionando direito, vamos dizer. A mente dele não estava funcionando direito. Cansaço, exaustão, desesperança. Tipo, ele chega e fala, já deu já, não sou melhor do que os meus pais. É isso aí, Deus já deu. Tipo, né? Então, que o Senhor me leve. Né? Então, é um desejo de morte. É um desejo de morte. Então, naquele momento, ele expressou o desejo de não existir. Então, aqui tem um pensamento de morte. Que até num cristão maduro, se ele entra num quadro de crise, aí você tem o perigo. Okay. Ele pode tirar a própria vida. Então, tem limiares aí, né? Você vai até aqui, e aqui talvez você consiga gerenciar ainda. Mas se isso aqui entrar numa crise psicótica ou alguma coisa dessa natureza, esse é o problema. Talvez você não tenha mais controle, né? Exato. É igual o Davi, né? Quando ele fala em Salmos que ele sentia tanta tristeza que doía os ossos dele, ele está falando de um possível quadro depressivo, né? Mas ele não fez nada com isso. Assim, ele escreveu o Salmo, colocou ali e foi lembrando de coisas que Deus fez por ele. Então, assim, mesmo num estado de depressão, a visão dele não distorceu. Ele estava triste, né? E isso eu acho importante, assim, né? Porque tristeza faz parte da vida. Sim. E para doer os ossos era uma depressão, né? Que hoje a gente escuta os pacientes relatando, não consigo pentear o cabelo porque dói. Sensibilidade à dor é um clássico sintoma de depressão. Então, assim, ele estava abatido, mas ainda assim não deu continuidade. A partir da própria fé se reinventou ali, né? Isso, exatamente. Isso. E, diferentemente de um Judas, por exemplo, que já trabalha em função da culpa, né? Sim. Que aí é um ato realmente decorrente, talvez, agudo, né? De um quadro agudo de culpa, né? Exato. Quer dizer, acho que a gente pode pensar assim, é possível, mas você tem muito mais recurso para administrar, não é? Sim. Talvez esse sentimento ou essa questão, quando você tem a fé. Sim. Né? A fé aí é o elemento terapêutico, né? Exato. Não só pensando no bem da minha alma, além vida, né? Sei lá, mas pensando no bem da minha vida aqui, né? Também, né? Sim. No estado emocional, né? É porque, que nem a gente falou, né? 3 sintomas, assim, que são sintomas-chave de alguém que está passando por uma ideação suicida. A desesperança, desespero, desamparo. Os 3 Ds, né? Se a gente for ver, esses 3 Ds, a gente encontra respostas na nossa fé. Né? Poxa, a desesperança. É quando a gente consegue encontrar nossa esperança em Deus. Nossa esperança em Cristo. Às vezes, não necessariamente uma esperança de que a minha dor vai acabar, mas a esperança de que existe luz no meio das minhas trevas. Esperança de que eu tenho um consolo no meio da minha dor. Esperança de que eu tenho uma presença no meio da minha angústia. Né? A gente tem esse amparo, então, essa presença, né? Esse Deus que se faz presente conosco, que nos consola. Né? Aqui entra também a questão da igreja, né? que deveria ser, né? A nossa comunidade de fé, onde a gente encontra amparo de pessoas. Por isso que a igreja ela é um fator social de proteção, né? Muitas vezes. Né? Porque ali você encontra amparo de pessoas. Né?
E por último ali, a questão do desespero, em que naquele momento ali, você consegue descansar em Deus, né? Se apegar a Deus, se apegar à sua fé, se apegar à sua espiritualidade, até que passe esse impulso, né? Que passa, né? Então, que é o que a gente percebe, né? A maioria das pessoas assim que tem a ideação, que já tiveram, elas têm ali um momento da crise, mas aquilo passa. A crise, né? Às vezes a ideia se mantém, mas aquele impulso mais forte de eu vou fazer, aquilo diminui, entende? Então, se a gente consegue perseverar nisso, a gente vai melhorando. Mas, e é claro, por fora a gente precisa ir trabalhando a causa disso, né? O que está na base disso tudo? O que está na base desse sofrimento? A falta de sentido, a falta de propósito, uma doença mental mais grave que precisa de um tratamento, é uma perda que precisa ser significada, é um luto que precisa ser elaborado. É um problema momentâneo que vai se resolver, exato, né? Então a gente pensa muito nesse sentido, né? Interessante. Que palavra que vocês deixariam assim para pastores que talvez enfrentam esse mesmo sentimento? Porque é uma estatística triste também essa. A dos líderes religiosos que tiram a própria vida. E aí é um dado muito curioso, né? Que eu não sei se tem a ver com a persona, com esse papel social. A pessoa fala, nossa, mas ele estava aqui outro dia pregando, ministrando, aconselhando, cuidando das pessoas, e de repente acordamos com essa notícia. Para esses líderes, né, eu gosto sempre de lembrar da história de Paulo, lá em 2 Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, falando que ele está sozinho, que ninguém assistiu ele, né? E eu acho que a liderança eclesiástica passa muito por esses momentos que só Deus mesmo sabe, porque tem uma espécie de religiosidade que impede o líder de procurar ajuda, não só psicológica, psiquiátrica, mas como procurar um outro pastor, né? Geralmente o pastor não tem outro pastor, né? Então, é um sofrimento sozinho, mas sempre tem Timóteos, né? E Paulo mesmo fala, no mesmo discorrendo ali, ele fala que todos abandonaram, mas Deus não. Deus esteve com ele, assistindo ele em todo momento. Então, se for uma ideação, não hesite em procurar ajuda, não se cale mesmo, porque a gente entende o quão solitário é esse ministério. Né? Paulo, não é à toa que Paulo escreveu sobre isso. Ele estava sozinho, ele pediu, traz meus livros, né? Traz a minha capa, porque nem isso eu tenho. Então, às vezes, nem as coisas mais pessoais a gente está tendo naquele momento. Porque esse texto foi quando Paulo já estava no final da vida, né? Com algumas limitações físicas, inclusive, e ele escreve claramente pedindo ajuda para um jovem, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante. E lembrar, trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Ninguém assistiu. Ele faz uma listinha lá, né? Demas e tal, né? Todo mundo abandonou. Só tem o Lucas que está com ele, né? Então, assim, ele vai mostrando o quão sozinho ele está e o quão ele poderia estar triste, mas ele não se entrega para isso, né? E ele traz então esse pensamento de esperança, né? Que, olha, todos me abandonaram, mas o Senhor me sustentou. Sim. O Senhor me assistiu, né? E eu acho interessante que ele escreve isso, mesmo que o Timóteo fosse jovem, né? Vamos pensar, mas é para um outro ministro, né? Exato. Não é o tipo de escrita que ele faria para uma igreja, talvez. Apesar que em algumas cartas para as igrejas ele fala, né, que ele passou por necessidades, passou por uma série de coisas, né? Mas esse pedido explícito, né, ele é para um outro ministro. E a gente entende isso, que a dificuldade do pastor muitas vezes é não poder falar com a sua congregação, porque ela não vai entender. Mas você tem N outros ministros que você pode procurar, não é, Mateus? Você tem uma rede, mesmo que se você mora numa cidade de 500 habitantes, deve ter um outro ministro ali, um outro companheiro de ministério, né? Que você vai poder abrir isso aí. E assim, se não tiver, treina.
né? Anda junto. E se não tiver, tem algum profissional também, né? Psicólogo, alguém que você... Um médico, né? Tem gente que conversa com o médico, né? Vai no cardiologista e conversa com o cardiologista. Né? Então, acho que o segredo é a gente poder botar para fora para a pessoa certa, né? Para aqueles que vão pelo menos entender e poder nos ajudar, né? Sim. E se eu fosse dar uma palavra também, eu diria assim, a gente precisa deixar esse desejo de querer ser super-homem, de querer ser super-herói, vamos dizer, da fé, sabe? Então, essa ideia assim de que o pastor, o líder, ele não pode demonstrar fragilidade, né? Ele não pode dizer que ele não está bem, como se isso fosse um sinal de fraqueza, sabe? Mas a gente é fraco. A gente está querendo enganar quem, né? Assim, a gente é fraco. A gente não é super-homem, a gente não é super-poderoso. A gente é limitado, a gente é ser humano, então o pastor também chora, a gente também sofre, também tem vontade de morrer muitas vezes, de largar tudo o ministério e sair correndo para o mais longe possível, porque a gente não é super-homem. Então a gente precisa acabar com esse estereótipo de que o cristão bom é o cristão que não sofre, é o cristão que não desanima, é o cristão que sempre está... E aí entra o exemplo de Paulo que a Mariana acabou de usar. Você ser um cristão maduro não é um cristão que não sofre. Né? É um cristão que sofre, mas que persevera. É um cristão que sofre, que reconhece a dor, mas consegue se manter firme. Como Paulo dizia, olha, embora o nosso ser externo se corrompa, se deteriore, tipo assim, a minha saúde está indo embora. Né? Eu estou me deteriorando, mas internamente a gente é renovado. Então, assim... E eu acho isso extremamente saudável por duas razões. Né? Em primeiro lugar, porque isso faz com que os pastores ajudem a eles se ajudarem, né? No sentido de você não reconhecer que você não é um super-homem, faz com que você consiga se ajudar mesmo. Né? Tipo, olha, eu reconheço a minha limitação, eu não tenho vergonha, não tenho medo de pedir ajuda, de comunicar os meus limites. E você acaba ajudando a sua igreja fazendo isso. Porque você acaba oferecendo um exemplo saudável, de um cristão saudável. Porque cristão saudável não é o que não sofre. É o que sofre, mas sabe sofrer. Sabe lidar com a dor, sabe lidar com o sofrimento, inclusive enfrenta. Porque negar isso, começo de conversa, é um sinal de... Isso já é um sinal de doença emocional, vamos dizer. Você está todo arrebentado, mas você quer enganar. Você quer enganar... Muitas vezes a gente tenta enganar a nós mesmos, inclusive. E é um sinal de imaturidade também, É um sinal de né? maturidade. Eu gosto do James Hollis, que ele é um junguiano, né? Mas ele tem uns livros muito legais. E ele tem um livro que ele fala assim, a criança é marcada pelo pensamento mágico, o adolescente pelo pensamento heróico. E só o homem maduro, que é o livro A Passagem do Meio, quando ele explica quando a gente está por volta dos 40, 50 anos, a gente desenvolve a maturidade, né? Completa, né? Pelo menos é o que se espera, né? Então ele diz, é só ali que você deixa o pensamento mágico e o pensamento heróico e vai enfrentar a vida de fato como ela é, né? Então, se esse pastor é herói, ele não chegou nesse ponto da maturidade, ele ainda vive uma adolescência, fantasia, uma extensão da adolescência fantasiosa, né? De que eu posso resolver tudo e posso dar conta de tudo. Mas não é assim que funciona, né? Talvez nos mais jovens eu até entenderia, mas não pode ser assim, né? De fato, buscar ajuda e reconhecer a própria fragilidade, né? Ser vulnerável, né? E a gente escuta esse tipo de discurso, né? Às vezes no meio de pastores. Eu não posso falar sobre isso. Eu não posso compartilhar isso com ninguém. É como se assim, isso fosse assim, desmoronar completamente, né, a imagem que ele é, a imagem que ele tem. Eu já ouvi um conselho, Mateus, uma vez de um pastor mais velho que ele disse, você como pastor não pode ter amigos e você não pode falar das suas particularidades, das suas fraquezas. Eu acho que esse é um conselho dos mais piores possíveis, né? Porque, tudo bem, eu não posso ter qualquer amigo. Eu não posso ser, talvez, amigo do irmãozinho da igreja, né? Porque a gente vive em duas realidades distintas, né? Não realidades, mas duas responsabilidades distintas, né? Mas eu tenho amigos pastores, né? E eu preciso falar disso aí para alguém. Isso vai estourar onde se eu não falar, né? Para onde vai sair essa válvula? Qual que é a válvula dessa panela de pressão, né? Vai ser um vício, vai ser um problema, vai ser um pecado, vai ser alguma coisa nesse sentido, né?
Vanderlei, e algum tempo atrás, alguns anos, acho que uns 8 anos atrás, eu acompanhei uma tentativa de abrir um grupo de terapia para mulheres de pastor. E não chegou ninguém para esse grupo. Uma das questões que a pessoa que estava montando levantou é que, assim, não pode abrir fragilidade para alguém mesmo que esteja na mesma posição. E isso, assim, a gente tentou, acho que 2 ou 3 vezes, assim, em anos consecutivos, e não conseguiu fechar. Né? Porque o quanto que as pessoas estão reclusas nelas mesmas, né? Porque, assim, a gente está falando de liderança, de pastores e tudo, mas tem uma esposa ali que está na retaguarda, pastoral, né? Tem filhos que sofrem da mesma demanda do pastor. Se o pastor não pode, a esposa também tem que ir alguma coisa, os filhos também têm que, né? É verdade. A gente é filho de pastor, a gente sabe. Não, e olha, vocês dois são filhos de pastores, né? Me perdoa meu minuto de maldade do dia, mas eu acho que os pastores não deixaram as esposas irem para esse Pode ser grupo também, terapia. Talvez também. Pelo menos um bom número ali. Não, você não vai. Você vai lá falar. Porque se ela vai, ela fala muita coisa que não pode ser dita, né? Exatamente. Então, assim, é uma sobrecarga para a família também, né? E essa coisa, essa expectativa de atender a demanda que a gente nem sabe se existe, porque hoje eu escuto muito as pessoas falando: o pastor é gente como a gente, ele veio comer aqui em casa e comeu o que tinha, né? Então, assim, é uma questão que vem sido driblada pelo tempo aí, que as pessoas hoje querem ter relacionamento com o pastor. Se o pastor for muito longe, assim, né, qual o sentido dele ser meu pastor? Então, algo tem mudado aí, né? Mas ainda assim tem uma cobrança interna do pastor de eu tenho que ser, eu tenho que isso, né? Não posso demonstrar, não posso. E aí é o que você falou, vai crescendo vícios, pecados, a solidão, o isolamento. Eu brinquei aquela hora que a gente fala até com cardiologista, mas eu falo, né? Até vou trazê-lo aqui no podcast, Dr. Valmir Rosa, e ele fala: o que eu escuto de pastores aqui, ninguém vai escutar na cidade, nem nos consultórios, e nem nos gabinetes pastorais mesmo, né? Porque é um lugar onde pelo menos alguns encontraram um eco, né? Pode falar alguma coisa, abrir um pouco. Mas, em geral, assim, ele vai falar aquilo que está associado à saúde, né? Então, eu estou muito estressado, meu colesterol está alto porque tem muitas preocupações, tal, então acaba falando um pouco, né? Mas a gente não fala, às vezes, das questões mais profundas, né? Dos medos da gente, das tentações, né? Dos desejos. Né? Então, tem muita coisa aí que, se a gente não souber por onde tirar, por onde tratar, nós vamos colher um fruto amargo, e a nossa igreja também vai colher esse fruto, né? Com certeza. Que joia poder conversar com vocês. O tempo foi curto porque vocês estão trabalhando, né? Daqui a pouco vocês têm atendimentos, tem uma pausa aí, mas queria agradecer mesmo por essa conversa. E se vocês tiverem uma palavra final, talvez por aquela pessoa que tem um pensamento recorrente, né? De vez em quando está ali pensando, fazendo algum plano, né? O que ela poderia fazer hoje, agora, assistindo, para ela poder mudar esse resultado? Converse com alguém. Né? Se eu fosse dizer uma coisa assim, liga pra gente já, aqui, ó, 33797000, e vamos conversar. Sim, deixando até um conselho, né, uma informação de utilidade, né, pública. Por exemplo, a gente tem um meio que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que inclusive é um telefone que é 188. Né? Então, por exemplo, você está ali tendo algum pensamento desse tipo, um pensamento suicida, ou está junto com alguém que está tendo, ligue para esse número, 188, Centro de Valorização da Vida. Eles têm o site também, você pode procurar lá, Centro de Valorização da Vida. Eles prestam esse apoio imediato. Todo município, 188 vai ser atendido. Exato, né? E também no site. Né? Se for entrar no site, logo vai ter várias opções assim, de você entrar em contato. Né?
Então, é um meio. Procure ajuda, converse com alguém, porque isso que você está vivendo, né, isso pode ser resolvido, isso pode ser aplacado. Né? Esse sentimento de desespero, de desamparo, ele é reversível. Né? E isso até fala do ponto de vista assim, médico, né? A gente vê vários médicos falando sobre isso. Né? Não quer dizer que vai ser fácil, né? Não quer dizer que os problemas vão desaparecer, mas isso pode melhorar muito mesmo se você procurar uma ajuda. Então, assim, não sofra sozinho. Né? Não sofra sozinho. CVV, Centro de Valorização da Vida, número 188. Isso. E vamos acrescentar aqui uma igreja perto de você, um líder espiritual que possa poder conversar, te ouvir. Né? Tudo começa com uma história sendo contada. Né? Mari? Eu só ia reforçar, né, o que ele falou, a pessoa não está sozinha, tem todo esse... Não é à toa que criaram o CVV, né, é porque são vidas que importam. Isso. Né, a gente se preocupa com isso, a campanha de Setembro Amarelo não termina em setembro, a gente continua o ano todo falando sobre isso e pensando a respeito e pesquisando sobre também. Então, assim, nesse momento que vier pensamentos de ideação suicida, duvide deles. Né? Uma boa, né? Por que poderíamos dar crédito para eles, né? Vamos duvidar deles também. Porque a gente sempre duvida da gente o tempo todo, né? E numa situação dessa, é extremamente necessário a gente duvidar desse pensamento autoritário. Tem que morrer, tem que fazer alguma coisa para ficar melhor. Duvide. Né? Duvide dessa forma de ficar melhor e procure outras. A gente citou aqui várias, então a gente também fica à disposição. Né? Sim, prazer foi todo meu de estar aqui, viu? Prazer foi meu de conversar com vocês. Sempre uma boa conversa. E eu quero terminar dizendo que o Evangelho fala de vida. Né? De vida. Jesus é vida, Ele é o caminho, a vida. Ele veio para que tenhamos vida, então fala de vida o tempo todo e não tem nenhuma razão, nem lógica, nem mental, nem espiritual para você pensar diferente. Né? E se tem algum pensamento te perturbando, tem gente que pode te ajudar. Sim. Isso mesmo. Obrigado, viu? Vocês terem vindo. Imagino, prazer é nosso. Agradeço.